diretoria de uma igreja e que só eles se beneficiam dos dividendos de tudo isso. Então, infelizmente, nós temos este mundo de hoje. Agora, eu repito, é culpa de pastores mal intencionados? Sim. Paulo disse mesmo, a igreja de Éfeso, Paulo disse, eu lamento por vocês, tenho preocupação por vocês, porque quando eu for embora, entrarão lobos devoradores no vosso meio. E nós temos visto hoje, quando eu digo, nós somos muitas das vezes hoje presas dentro da igreja. Quando a Bíblia diz em Gálatas 5, que foi pela liberdade que Cristo nos chamou. Mas o crente não pensa, eu já ouvi isso. Que uma ovelha chegou para o pastor e disse, pastor, eu penso que isso não é bem por aí. Ele disse, o que você disse? Você pensa? Quem disse que a ovelha pensa? Vejam, aonde vai a manipulação? Agora, a manipulação não está só no artificialismo, a manipulação está nas profecias. Tem quem usa dom de profecia para profetizar carro, casa, apartamento, casa de praia, patrimônio, empresas. Há quem usa isso. Agora não vejo a principal profecia na boca dessas pessoas. Que profecia é essa, pastor? A profecia da razão da nossa fé. Nós aceitamos a Cristo como Salvador um dia e comemoramos e celebramos isso todo mês na Santa Ceia ou na Ceia do Senhor. E no final diz, olha, como esse pão lembrando do meu sacrifício, todo esse suco de uva lembrando do meu sacrifício, do meu sangue que foi derramado por vocês. E façam isso em memória de mim até que eu venha. Cadê o evangelho do arrebatamento da igreja? Cadê o evangelho que fala que você precisa modificar as obras da carne todos os dias, renunciar? Essa palavra não existe, sob o ponto de vista psicológico. Renunciar? Não. As emoções, a psicologia hoje é usada só para você ter. E muitas das vezes, os fins justificando os meios. Ou seja, sem padrão de caráter, de moral. E, infelizmente, nós temos visto hoje, no nosso meio, essas coisas. Então, hoje, infelizmente, nós somos presa desse sistema, somos agentes manipulados, e a manipulação não está apenas no pastor. Tá? Eu vou à igreja mais ou menos porque eu já fui preparado para isso. De uma certa forma, o meu contexto de vida me leva a isso. Me leva a quê? Me engana que eu gosto. E a gente não passa nenhum pelo crivo da palavra de Deus, não passa nada disso pela exegese bíblica, pelo cuidado bíblico, e aí a gente naufraga. Você não acha que esse pseudo-aconselhamento, que acabou se tornando um aconselhamento psicológico, feito por pastores dentro das igrejas, acabam diminuindo ou questionando a suficiência de Deus nesse negócio, como você mesmo citou agora? Perfeito. Eu sempre entendo assim, eu sempre falo assim, é o que a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse contexto de Mateus 6 está falando de quê? De ansiedade pelo comer, ansiedade pelo beber, ansiedade pelo vestir, ansiedade e inquietude pelas coisas da vida terrena. Então nós temos que, como cristãos, ensinar o norte para as nossas ovelhas. Eles têm que buscar Cristo, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Deus reinar na minha vida. E como que ele faz isso? Através da justiça. Que justiça é essa? Romanos 1,6,17. A gente descobre isso, Paulo disse. Porque nele, Jesus, se descobre a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, essa fé precisa me levar a viver, não é viver a vida cotidiana. Eu preciso trabalhar. Existe um esforço físico. Existe capacidade intelectual que Deus me deu. Existe vocação particular para um e para outro. Tá? Eu não posso simplesmente acreditar que eu vou ser vocacionado por Deus para uma coisa terrena. E eu
eu esqueço, tá? De toda a estrutura que Deus já me fez para as coisas que são naturais, para as coisas que são do cotidiano. Então, eu preciso separar bem as coisas. Mas não acaba sendo, Luiz, uma prática ilegal? A psicologia ela tem uma regra, ela tem uma lei que a norteia, ela é uma medicina institucionalizada. Nós temos faculdades, temos conselhos. Você não acha que quando uma pessoa senta, procura uma igreja, a impressão que dá é que ela está querendo um psicólogo gratuito, na faixa, né? Quer dizer, aí eu vou lá, vou me aconselhar, pastor e tal. Temos notícias de que muitos pastores sequer abrem as suas Bíblias. Você não acha que isso acaba se tornando até, de uma certa forma, uma prática ilegal da psicologia? Você não acha que esses pastores, se vão tomar esse caminho, se as igrejas vão tomar esse caminho e até insistir nesse caminho, não deveriam preparar melhor os seus pastores? Porque talvez uma palavra mal colocada, uma coisa dita de maneira equivocada, pode causar um dano maior do que aquele no qual a pessoa estava quando foi procurar aquela igreja. Isso é uma coisa que me assusta e me preocupa, até porque não são todas as congregações que têm a preocupação de formar os seus pastores, né? Existem muitos que são envoltos aí no misticismo, em línguas estranhas, enfim, num monte de coisas que de Deus mesmo tem muito pouco, muito mais de vaidade, de frustrações pessoais, enfim, né, de vaidades, e acabam revestindo de poder autoridades que acabam se tornando autoridades eclesiásticas sem a menor preparação. Aí você pega uma pessoa dessa que recebeu o título honorário de pastor, não, agora eu sou pastor, ou pastor. Senta lá, sem ter feito uma faculdade, sem ter feito um curso de psicologia, sem ter o menor gabarito, e começa a aconselhar. Não sei, isso para mim soa como prática ilegal de medicina. Nós temos hoje, digamos assim, duas linhas para analisar isso. Por exemplo, meu filho, pode me procurar por um aconselhamento sobre qualquer coisa, de algum problema que ele tenha. E nós sabemos que teremos alguma condição, tá? Com a capacidade que Deus nos deu, com a experiência de vida que nós temos, por termos passado por coisas semelhantes. Nós temos de alguma forma, como a própria Bíblia diz, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então você pode procurar eventualmente um pastor para falar de assuntos de família, assuntos de jovens, assuntos de transformação da adolescência. Você pode procurar para problemas até de ordem financeira, até problemas de ordem emocional, como depressão, como estresse ou coisa semelhante. E esse pastor, de alguma maneira, além, é óbvio, de usar a Bíblia e separar muito bem aquilo que é espiritual daquilo que é cotidiano, tá? Porque uma coisa que a gente vê hoje na igreja é isso. A pessoa bate na sala do pastor, não é porque ela está com dúvida da salvação dela. Não é porque ela está com receio de que uma hora ela acha que não está conseguindo servir a Deus do jeito que ela gostaria. E o que eu digo servir a Deus é ter comunhão com Ele, estar em contato com Ele, que ela não está conseguindo orar, ou que ela, de alguma forma, está com algum pecado grave, que está tendo alguma dificuldade de ter essa liberdade de chegar até Deus, ou coisa parecida. Tá? As pessoas estão procurando o pastor, como eu disse para você, por esse envolvimento do próprio